Olá, me chamo Kátia Polon, sou professora há mais de 11 anos, advogada, administradora e também tutora na Unicelv. Esse vídeo vai especialmente com uma dedicação especial para os alunos da Escola Estadual 2 de Setembro, lá de Ladário, em Mato Grosso do Sul, do curso de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo e RH, aonde a minha colega, tutora da Unicelv, a professora Evelyn Navarro, ministra as disciplinas de práticas administrativas e de legislação. Vamos falar um pouquinho sobre a LGPD para vocês entenderem, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, para vocês entenderem em que contexto que ela está localizada e começar a mudar aí a vida profissional de vocês. Primeiro, vou fazer o meu merchan. No dia 11/11, eu vou fazer uma live a respeito da LGPD, tá? Voltada para os empresários e para os alunos, principalmente da Unicelv, mas vocês estão mais do que convidados. Venham, participem, vai ter interação pelo chat, né? Vou separar um tempo para responder as perguntas de vocês e qualquer coisa que precisarem, a professora Evelyn tem como entrar em contato comigo e, né, tirar alguma dúvida pontual se ficar. Tá? Vai ser lá no meu canal do YouTube, ADV Kátia Polon, no dia 11/11, às 19h30, no nosso horário aqui de Mato Grosso, ou 20h30, horário de Brasília. Quem está me apoiando nessa live, além do meu escritório, né, da minha empresa de consultoria, é a Unicelv, que vai emitir os certificados de participação, e a Alterconte, que é um escritório de contabilidade aqui de Campo Grande, que a gente está cuidando, né, dos clientes desse escritório e oferecendo essa consultoria especializada, principalmente para os clientes, mas para todo mundo também. Então, começando aí, entrando de fato no nosso tema, LGPD, e eu com isso. Então, vamos do início. O que é isso, né, professora? A Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz vários conceitos, princípios, quais as bases legais, o que são os agentes de tratamento, e aí dando um spoilerzinho da palestra, né? O que faz um controlador de dados, um operador, um encarregado de dados, que vocês talvez ouçam também por aí como DPO, né? Data Protection Officer. Quais são os direitos e os deveres, tanto dos controladores e operadores, quanto dos titulares, né? O dado é do titular, então quais são os meus direitos e os meus deveres enquanto titular dos meus dados? E, obviamente, as responsabilidades e as sanções ou multas por descumprimento ou tratamento indevido desses dados. Tudo isso vem dessa lei. Professora, mas 2018, por que estão falando tanto disso agora? Que ela foi promulgada em 2018, mas ela teve o seu início de vigência postergado, né, em decorrência aí da necessidade de adaptação das empresas, e era para ser 2019, empurrado para 2020, começou a valer algumas coisas em 2020 e ela está plenamente vigente a partir de agosto deste ano de 2021, aonde a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tem a sua autonomia agora para aplicar as sanções e as multas a partir de agosto, já está valendo. Então, por isso que cada vez mais a gente vai ouvir falar em LGPD. Só para vocês terem uma ideia aí da importância do tema, a PEC número 17 de 2019, que é PEC, professora? Projeto de emenda constitucional, ou seja, traz um novo texto, ou insere um novo texto dentro da nossa Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Então, em 20/10 de 2021, extremamente recente, agora em outubro mesmo, ela já foi aprovada no quórum qualificado, que é necessário para a aprovação de uma emenda constitucional, em 2 turnos, e ela aguarda apenas uma parte burocrática, que é a promulgação na sessão do Congresso Nacional, mas ela já está quase valendo, só falta isso para ela valer, mas já foi aprovada a parte mais difícil, já passou, que altera aí algumas legislações, né, insere o inciso 12A no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, e insere o inciso 30 no artigo 22 da Constituição Federal, ao definir que, ao incluir que
proteção de dados pessoais entram como direitos fundamentais. É um direito constitucional do titular de dados, tá? Assim como inviolabilidade do domicílio, sigilo de correspondência, sigilo bancário, direito de ir e vir, direito à vida, dados pessoais, proteção dos dados pessoais está nessa esfera, está neste quadrado de proteção. E também fixa essa PEC, competência privativa da União para falar sobre a matéria. Por que isso, professora? Para evitar que cada estado comece a regular de uma forma diferente, cada estado ou cada município, e aí vai virar um samba do crioulo doido e ninguém vai conseguir se entender dentro dessa legislação. Então, vamos padronizar, apenas a União vai poder dizer sobre esta matéria, tá? Então, isso é, assim, extremamente recente, nem todo mundo está sabendo, e é muito importante. Tá bom, mas e eu com isso? Né? O próprio texto da LGPD, ele traz que ela é aplicável a toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que trate de dados pessoais com fins econômicos. E isso vai incluir você. Primeiro, você por ser o titular de dados, então ela se aplica a você com os seus direitos e os seus deveres, e também vai se aplicar a tudo que envolve fins econômicos. Direito do consumidor, trabalhista, administrativo, empresarial. Não se esqueçam que por trás de um CNPJ sempre tem vários CPFs, várias pessoas físicas envolvidas. E escola, né? Porque dados de menor também tem a sua proteção especial, de acordo com a LGPD. Então, é um universo que vai incluir você de qualquer forma. Aonde ela não vai se aplicar? Quando você tem alguma exceção prevista em lei, por exemplo, nos casos de urgência, de emergência para tratamento médico, não dá tempo de você ficar pedindo consentimento. Às vezes a pessoa chega no hospital inconsciente, primeiro o médico salva a vida dela para depois cuidar da parte legal. Então, nessas situações, existe exceção prevista em lei, e também nas persecuções criminais, porque ninguém vai chegar para você e falar, ó, vem cá, me dá seus dados, me dá autorização para eu mexer com seus dados pessoais, porque eu quero te processar, ou porque eu vou te prender, né? Obviamente, não tem lógica. Então, existem algumas exceções, mas no nosso cotidiano normal, pode ter certeza que a LGPD vai se aplicar a você, tanto como funcionário, quanto como titular de dados ou consumidor ou qualquer outra esfera, tá? Independente de multas que a ANPD pode aplicar de até 50 milhões e várias sanções extremamente complicadas, tipo bloqueio de banco de dados, perda de banco de dados, né, dos clientes, caso haja algum vazamento ou alguma conduta ilícita. Então, isso é extremamente importante. Fora isso, ainda tem os outros processos judiciais trabalhistas, responsabilidade civil, uma série de outros processos, mas independente dessa parte punitiva que dói no bolso do sujeito, trata-se de uma nova e necessária cultura de proteção de dados. Então, nós temos vários autores trabalhando aí a questão dos dados como sendo o novo petróleo, com a diferença que o petróleo nós sabemos que ele é um recurso finito, ele tem fim. Os dados, muito pelo contrário, com nanotecnologia, com a internet das coisas, com inteligência artificial e tudo que envolve esse universo, a quantidade de dados que a gente produz tende a aumentar cada vez mais. Não tem um horizonte de diminuição da produção e do uso desses dados. E deixando claro aqui, a LGPD ela não vem para travar nenhum negócio jurídico, ela vem para organizar. Espera aí, você vai usar meus dados para quê? Com qual finalidade? Pode usar, mas eu quero saber para que você está usando meu dado. Se alguém chegar para você e falar, me empresta teu cartão de crédito, você vai entregar sem perguntar o porquê? Não, para que você quer meu cartão? Né? Então, a LGPD vem para isso, vem para regular. E vocês, dessa nova geração, vão crescer ou vão entrar para o mercado de trabalho exatamente tendo que ter essa cultura como base.
Vocês vão se deparar com empresas que nem sabem que existe essa matéria. E esse vai ser o diferencial de vocês. Olha, eu vi lá na minha escola, ou eu fiz um curso na internet, olha, eu tenho até um certificado aqui, né, que existe isso aqui, chefe. Você já ouviu falar? Vamos atrás, vamos implantar aqui na empresa, vamos sair na frente da nossa cidade. Isso é um diferencial de mercado, né? E vocês precisam estar atentos a isso tudo. O primeiro passo para fazer isso é por meio do conhecimento, não tem outro, né? Tem que sentar para estudar. Aqui tem um infográfico, ou um diagrama, ou um mapa mental, como queiram chamar, né? Que eu achei bem interessante trazer para vocês, porque tem um geralzão aqui do que fala a LGPD, né? O título dele, né? LGPD em um giro. Então, começando aqui do lado esquerdo, de baixo nós vamos ter a transparência. Então, se ocorrer algum vazamento de dados, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e os indivíduos afetados devem ser avisados. Então, não é se der alguma consequência, não. Vazou dado, ainda não teve prejuízo para ninguém. Eu preciso informar ao mercado que houve um problema com aqueles dados da maneira mais proativa, da maneira mais rápida possível, para evitar problemas maiores lá na frente. Penalidades, como eu disse, né? Falhas de segurança podem gerar multas pesadas de até 50 milhões ou até 2% do faturamento anual da empresa. Finalidade e necessidade, então, são os quesitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. Olha, estou pegando seus dados para fazer tal coisa, ok? Ok. Eu estou autorizando você pegar os meus dados para fazer isso, não é para fazer outra coisa. Então, eu estou fazendo um cadastro na sua empresa para abrir um crediário na sua empresa. Agora, eu não estou dando autorização para você pegar os meus dados e dividir com seus parceiros sem que eu saiba. Eu preciso saber e consentir. E você, enquanto empresa, precisa ter o registro de que eu fui avisado, eu sabia, com vencimento livre e transparente, né, inequívoco, de que eu estou autorizando você a compartilhar os meus dados e quais os meus dados com quais outras empresas. Isso é o princípio da necessidade e da finalidade junto com o princípio da transparência. Uma regra para todos. Então, cria um cenário de segurança jurídica válida para todo mundo, desde os grandões até os pequenininhos. Sora, mas eu sou um MEI, eu sou um microempresário individual, eu preciso cumprir essa lei? Sim, é lógico que no decorrer do tempo vai ter uma gradação aí, né? Que o grande tem que cumprir X regras e o pequeno tem que cumprir meio X regras, mas que ele vai ter que cumprir, ele vai ter que cumprir. Com maior ou menor grau de complexidade, mas ele vai ter que cumprir. Consentimento, que é uma das 10, não é o único, tá? É uma das 10 bases legais para o tratamento de dados pessoais. Definição e o conceito, que estabelece aí todas as definições de todos os envolvidos nesse processo, tá, de dados. Consentimento do menor de idade, que tem que ser dado, obviamente, se ele não tem capacidade jurídica para dar, enquanto menor, tem que ser dado por um maior responsável legal por ele, pai, mãe ou tutor legal, tá? Responsável pela guarda, um responsável legal. Então, sem este documento, sem esta autorização, sem esse consentimento extra, também não deve ser trabalhado esses dados, tá? Pode ocorrer aí em infrações ao que determina a LGPD. Gestão de riscos e falhas, quem gere base de dados pessoais terá que fazer essa gestão por meio de segurança, por meio de controles, de login, de acesso de senhas. Você tem N formas. Por meio de controle pessoal ou um arquivo dentro da sua empresa que tem uma chave. E essa chave fica com uma pessoa responsável para ter acesso àquele documento. Então, se alguém da empresa quiser acessar aquela informação, vai pedir para uma pessoa e esta uma pessoa tem responsabilidade para entregar aquela informação.
Não é aquela chave de arquivo que fica em cima do arquivo, que desde a faxineira, o porteiro, até o chefe tem acesso àquele documento. Isso não é proteção de dados. Lembrando que não se aplica somente a dados digitais, e sim dados em forma física, tá? Também precisam obedecer à proteção de dados. Responsabilidade define os agentes de tratamento de dados e as suas funções, quem faz o quê, quem é responsável por quê. Fiscalização centralizada na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na ANPD. Transferência internacional de dados. Então, você tem várias empresas que fazem transferências internacionais de dados. E isso também precisa ser regulado para saber se aquele país que está recebendo o dado tem alguma lei nesse sentido, cuida da proteção, da segurança desses dados pessoais de alguma forma? De que forma? Pasmem, Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados ainda. Tem uma lei da Califórnia, mas não dos Estados Unidos inteiro. A Europa tem a GDPR, Canadá tem a dele, a China vai fazer a dela, tá falando para o mercado que vai soltar agora em novembro a dela. Vocês já imaginaram o que é a LGPD da China? Todo mundo, literalmente, não é força de expressão, todo mundo negocia com a China. Então, dependendo do que a China mandar de lá para cá, nós vamos ter que nos adequar, porque senão a gente não vai conseguir trocar dados. Isso é seríssimo, né? Abrangência extraterritorial, não importa se a organização é do Brasil ou não, se os dados passam por dentro do Brasil, tem que obedecer à nossa legislação de proteção de dados. Esse aqui é o mapa todo, a fonte desta imagem, tá? A Serpro, que é um órgão do governo, produziu um, e a Solarplex fez uma adaptação nele, que eu achei que ficou melhorzinha, então eu usei a da Solarplex, mas a Serpro é SERPO, é uma das fontes confiáveis, tá, de informação, fora o próprio site da Agência Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para vocês pesquisarem, né, fora o meu Insta, meu Face, meu YouTube, que eu estou abastecendo cada vez mais com material relevante aí e de fontes confiáveis, tá? Para evitar fake news e tudo mais. Então, cada vez mais eu estou fomentando aí o meu Insta, que é o @advkatiapolon, meu Face também, né? advkatiapolon, o LinkedIn, que é o Katia Polon, e tem também o Telegram. Mas, só reforçando o convite para todo mundo, o workshop gratuita sobre LGPD no dia 11/11, às 19h30, lá no meu canal do YouTube, que também é ADV Katia Polon. Então, conto com a presença de todos, espero que tenham gostado dessa pequena introdução, espero que tenha esclarecido, e estou aberta a questionamentos, a perguntas, é só condensar na professora Evelyn, que ela me passa, e depois, se for o caso, a gente faz um vídeo de resposta. Me sigam lá. Aguardo vocês, sucesso a todos e muito obrigada.